Olá, aqui é o professor Costa. Hoje a gente vai trabalhar um assunto a pedidos aí de um colega. No material de vocês ele traz um tópico sobre dízimas. O que é que vão ser as dízimas? Os números decimais, eles podem ter origem em números fracionários. Então, as frações elas podem ser representadas por números decimais. E nem sempre o número, a fração, ela representa um número decimal exato, como é o caso da nossa fração 9 sobre 2. A fração 9 sobre 2 ela tem um formato fracionário. E como é que eu faço para encontrar esse formato fracionário? Eu vou ter que dividir o numerador pelo denominador. Então, façamos o seguinte, eu vou fazer esse formato fracionário. 9 dividido por 2, numerador e denominador. Que número multiplicado por 2 é igual ou mais próximo possível de 9? Seria o 4. 4 vezes 2 é 8. 9 menos 8 é 1. Acabaram-se os meus números inteiros. O que é que eu vou fazer? Eu vou descer zeros das casas decimais. Mas onde é que estão esses zeros, professores? Lembra? Eu posso acrescentar ou retirar zeros à direita da casa decimal e não altero o valor do número decimal. Esse número 9, ele poderia ser escrito como sendo 9,0 ou ainda 9,00 ou ainda 9,0000. Então, acrescentar ou retirar zero à direita da casa decimal não altera o valor do número decimal. Então, aqui a gente vai poder puxar agora quantas casas ou quantos zeros decimais aí for conveniente para mim, para resultar aí na minha divisão. Só que, ao fazer isso, eu vou ter que separar a parte inteira da parte decimal. Como é que eu faço isso? Essa separação é feita por meio de uma vírgula. Então, aqui, uma vez descido zero das casas decimais, vou ter que acrescentar a vírgula para separar justamente a parte inteira da parte decimal. Então, agora nós temos 10 dividido por 2, dá uma continha exata, então 5. 5 vezes 2 é 10, menos 10 é 0. Portanto, 9 sobre 2, ele representa um número decimal exato, 4,5. E é assim que nós vamos chamá-lo, de número decimal exato. É assim que a gente vai representar o número decimal exato. Mas a fração 10 sobre 3, ela já não tem essa característica. Ela não vai ter um número, não vai ser representada por um número decimal exato. Aí é que entram nossas dízimas. O que é que na verdade são dízimas? São números decimais com infinitas casas decimais que se repetem. Essas casas decimais que se repetem, esses números repetidos, são os que nós chamamos de período. Ou seja, o período nada mais é do que a parte decimal que se repete. O número que vai se repetir na parte decimal é o que a gente chama de período. Vamos encontrar aí no nosso exemplo 10 sobre 3, vou então dividir 10 por 6. Que número multiplicado por 6 dá igual ou mais próximo possível de 10? Se eu colocar um 2 dá 12, é perto, mas ele passa de 10. Não pode ser o 2, tem que ser o 1. 1 vezes 6 é 6. 10 menos 6, você tem 4. Acabaram-se os meus números inteiros. Vou ter que descer zero nas casas decimais. Ao fazer isso, automaticamente eu tenho que acrescentar a vírgula para separar a parte inteira da parte decimal. Então, nós temos 40 dividido por 6. Que número multiplicado por 6 dá igual, ou mais próximo possível de 40, vai ser o 6. 6 vezes 6, 36. 40 menos 36 vai dar 4. Desce outro zero. 40 dividido por 6 dá 6. 6 vezes 6, 36. Para 40, 4. Já observaram que essa brincadeira ela vai longe, né? Ou seja, ela vai até o infinito. Você pode começar de manhã e no final do dia você ainda vai estar acrescentando 6 às casas decimais desse número. Então, a fração 10 sobre 3, ela representa um número decimal chamado de dízima, que é uma dízima periódica, porque existe a presença do período. O que é o período? É a parte decimal que se repete. Na nomenclatura atual, a gente representa como sendo 1,6 barra. O tracinho fica exatamente em cima da parte decimal que está se repetindo. Ok? Isso é uma dízima periódica. Como na minha parte decimal só existe o período, que é o número 6, a gente pode classificar essa dízima periódica como sendo uma dízima periódica simples.
Vamos escrever aqui em preto. É uma dízima simples. Vou até escrever melhor. Dízima periódica simples. Ok? É uma dízima periódica simples. Periódica porque possui período. Ok? E a fração 8 sobre 3, ela nem vai se encontrar como um decimal exato e nem como uma dízima periódica simples. Ela vai ser uma dízima? Vai ser uma característica mais peculiar nela. Vamos ver. Então, 8 sobre 3, para descobrir a parte decimal dela, a representação decimal, vou ter que dividir o 8 por 3. Fazendo isso, 8 por 3, o número mais próximo, que multiplicado por 3 é igual a 8, seria o 2. 2 vezes 3 é 6. 8 menos 6, 2. Acabaram-se os meus números inteiros, desço o zero das casas decimais. Ao fazer isso, separo aí por vírgula. 20 dividido por 3 é 6. 6 vezes 3, 18. 20 menos 18 são 2. Desço o zero de novo. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3 são 18. 20 menos 18 são 2. E assim sucessivamente. Vai dar 20 de novo, que vai dar 6. 6 vezes 3, 18. E aí vai sempre sobrar 20. Só não era bem esse exemplo que a gente estava querendo mostrar, mas ele serve como exemplo também do caso anterior. Seria 2,666, se repete infinitas vezes, representando na nomenclatura normal, moderna, seria 2,6 barra, para indicar que o número 6 está se repetindo mais de uma vez. É o que a gente vai chamar de dízima periódica simples. Simples porque no período não existe nenhum outro número que não seja a parte decimal que se repete. Mas existem casos em que as dízimas elas não possuem apenas a parte decimal que se repete. Certo? Vou apagar aqui o primeiro exemplo. Então, por exemplo, o número decimal 3,1444 infinitas casas. Certo? O que é que acontece? No período, ou na parte decimal, além do período, existe um número que não faz parte do período. Certo? Ele não é uma parte decimal que se repete. Nesse caso, os números que possuem essa representação decimal, eles são chamados de dízimas periódicas compostas. Por que compostas? A parte decimal delas tanto possui período, como existe uma parte que não é período. Então, existem esses três tipos de dízimos. Existem 3 tipos de números decimais. Os números decimais exatos, aqueles que você chega ao resto zero. Existem as dízimas periódicas simples, aquelas que você apenas possui período na parte decimal. E existem as dízimas periódicas compostas, que são aqueles números decimais que além, ou na parte decimal, além do período, existe um número que não seja período, certo? Por isso que é chamado de composto. E fora isso, existem aqueles números decimais que não se encaixam na definição de dízimo, ou seja, não são números decimais com parte decimal que se repete. As chamadas dízimas não periódicas. As dízimas não periódicas nada mais são do que números decimais com infinitas casas decimais, e essas casas decimais não se repetem, ou como o nome diz, elas são aperiódicas, elas não possuem período, ou seja, a parte decimal delas nunca se repete. Por exemplo, a raiz quadrada do número 2, ela é representada por um número decimal de valor 1,41, 42, 13, 5, 62 e vai. Existem infinitas casas e elas não se repetem. Observem, todas as casas que você tem, que representam aí a raiz quadrada de 2, todas elas são diferentes e elas nunca se repetem. Ok? Então isso aí realmente foi mais para saciar aí a curiosidade de um colega, mas como estava no livro de vocês, o tópico sobre dízima periódica, a gente tinha que mostrar isso para vocês. Obrigado pela atenção e até a próxima. Valeu!